vida, abençoa todos os nossos irmãos. Deus, dá força para o meu irmão orar, dá força para o meu irmão orar, dá força para o meu irmão se santificar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a buscar a tua face, buscar o Senhor. Ó Deus, manda embora, meu Pai, as doenças, enfermidades, meu Pai. Ó Deus, ajuda nós a descer, ajuda nós a se santificar, ajuda nós, meu Deus, em nome de Jesus, a buscar a tua presença, Senhor. Ó Deus, fica no controle, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória ao Santo de Israel. Deus é bom. Glória a Deus. Comenta todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Onde nós parou? Quem lembra? Glória a Jesus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Final. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Todo mundo achou? Como se pode observar, o profeta ocupa lugar de Destaque como contribuinte para o aperfeiçoamento dos santos. Como se pode observar, o profeta ocupa lugar de destaque como contribuinte para o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4, 11 ao 12. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, obrigado, meu Deus, pelo privilégio, Senhor. Pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Ó Deus, santifica teu nome, capacita meus irmãos, minhas irmãs, reveste de nós de autoridade e poder cada dia. Devemos estar, Senhor, cada dia mais cheio do teu Espírito, preparados para aprender da tua santa palavra. Amém e amém. Que o Senhor cresça e nós diminua, em nome de Jesus. Irmãos, a vida cristã, nós temos que aprender que nós devemos cada dia amadurecer, dia após dia crescer na graça e conhecimento. Cada dia mais nós devemos crescer, irmão, para nós não ficar cometendo os mesmos erros quando você era novo na fé. O novo convertido, ele tem que andar na linha com Deus, na palavra, e entender cada dia mais que ele deve crescer. E o crescimento espiritual saudável, irmão, é quando nós crescemos na graça, no conhecimento da palavra, e nós entendemos que a palavra do Senhor é o nosso alimento. Nós entendemos que cada dia mais nós devemos conhecer o Senhor, como diz Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós devemos cada dia mais prosseguir, porque quanto mais eu e você conhece a palavra de Deus e colocamos em prática, nós vai se tornando cada vez mais um cristão santificado, separado, e para fazer a diferença, irmão, para ser instrumentos de Deus, aprender a se comportar, aprender o que é ética, o que é a vida cristã, a mordomia cristã, e assim vai. O crente deve saber cada dia mais saber como lidar em situações adversas do cristianismo, como defender a fé, como praticar a palavra no seu dia a dia e entender que nós devemos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. E não só isso, mas praticar a palavra. Uma das coisas mais terríveis é você falar uma coisa que você não faz, irmão. Uma das coisas mais terríveis é você chegar num público e falar assim: irmãos, vamos orar, e você não ora. Irmãos, vamos ler a Bíblia, você deixa a Bíblia de escanteio o dia inteiro. Você nem prega na Bíblia. Então isso é uma coisa feia, irmão. O cristianismo está ligado com prática. Praticar o que você está falando. Por isso que o crente, quando ele amadurece, ele vai entender. Vou fazer e vou cada dia fazer o que o Senhor me mandou. O que o Senhor nos mandou? Pregar a palavra de Deus. O que o Senhor nos mandou? Orar. O que o Senhor nos mandou? Crescer. Para quê? Para nós saber qual que é a nossa função no corpo de Cristo. Eu devo saber que eu não devo somente vir ao culto. Eu devo ser exemplo aonde passar como um verdadeiro cristão. Amém? Então, comportamento no culto.
crente deve saber se comportar no culto. O crente deve entender que ele está num culto a Deus. Ele não está num piquenique, ele não está num passeio, ele não está num shopping. Ele deve saber como lhe convém andar diante do Senhor. Principalmente quando nós estamos aqui no lugar de adoração ao Senhor. Respeito e reverência total. Todos crentes. Com a liturgia do culto, como é que eu devo me comportar? Na hora que eu estou dando uma saudação, como é que eu devo fazer? Para mim, fazer corretamente. Na hora que eu estou aqui diante dos irmãos, recebi uma oportunidade para louvar, o que eu devo fazer? Eu devo fazer o quê? Se é para louvar, é para louvar. Não é para pregar, não é para ficar falando, não é para contar testemunho. Irmão, eu vou louvar, mas peraí, eu tenho que falar uma meia hora. Não, nós já aprendeu várias vezes. Várias vezes que não se faz. Saudação é 5 minutos, rápido, objetivo. Porque tem outro que vai falar. Tem outro irmão que vai falar. O louvor você já vem ensaiado. Pastor, se tiver a oportunidade, eu vou louvar. Saudação é breve. Dirigir o culto com prudência, com sabedoria. Deu o horário ali, tal hora. Pronto. Ele fala, eu vou dirigir. Pregação foi passado para mim, é para isso. Nunca devemos ter uma oportunidade de fazer o que ele já aprendeu. Mas não devemos ter uma oportunidade para louvar e querer dar saudação. Querer ficar falando em cima. Porque nós fomos chamados para fazer tudo para a glória de Deus. E nós devemos entender. Obreiro, quem é, todos trabalhadores, como é que nós devemos se comportar. E os profetas hoje? Vamos ver os profetas. Vamos continuar aqui os profetas. Qual que é o propósito de Deus dar os dons ministeriais? Aperfeiçoamento dos santos. Irmão, imagina se não tiver obreiro capacitado, como é que a igreja vive? Se não tiver obreiros preparados, como é que vai formar novos obreiros? Se não tiver homens preparados, como é que os irmãos vão ser aperfeiçoados? Fica difícil. Por isso que nós devemos crescer. E quando Deus fala, eu tenho pressa, o que Deus está falando? É para você se posicionar. Para nós tomar atitude. Eu tenho pressa na sua vida. Não quer dizer que o irmão levantou a mão hoje, amanhã ele já vai estar pregando e já vai estar fazendo. Não. Ele vai se posicionar como servo de Deus. Ele deve se posicionar, porque é assim que Deus vai levantando ele com um propósito. Ele simplesmente vai fazer o quê? Eu vou me adiantar, eu vou me antecipar. Não vou ficar esperando. Vamos lá. Ó. Vamos acompanhar aí no livrinho. Foram participantes com os apóstolos na consolidação da estrutura doutrinária mediante a revelação O plano de Deus para a salvação dos gentios. O propósito do dom ministerial de profeta. Efésios 3, versículo 3 ao 6. Deus coloca os homens de Deus, as mulheres de Deus, com um propósito sempre. Sempre com um propósito de crescimento. A coisa triste é 20, 30 anos passar, o irmão nunca não desenvolve. O irmão continua na mesmice. O irmão não entende o evangelho. Então, eu aprendi uma coisa depois desses anos aí de pastoreio, pela graça e misericórdia, eu aprendi muitas coisas. E tem irmãos que ele vai ser uma bênção, mas ele não vai se destacar. Ele não vai ser aquele irmão de obra, de ir para cima e fazer a obra. Não vai se doar, não vai. Ele vai ficar no canto dele, vai dar o glória a Deus dele, vai ser um crente que até cultua, mas ele não vai ao ministério dele. Não vai. Por quê? Por causa dele mesmo. Ele não quer, mano. Não quer. Simplesmente quer. Eu vim pro culto, tá bom demais. Se eu vim no culto, já tá bom. E quem tem a chamada, irmão, o pastor não fica dando toque direto. Olha, cadê nas orações? Cadê você? Quem tem a chamada, esse irmão vai se destacar. Ele já recebeu a revelação que Deus tem uma obra. Ele vai fazer o seu melhor para Deus. Amém? Vamos lá. Efésios 3, versículo 3 ao 6. Leia aí, Bruno. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima e como os escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis receber a
Deus, ele tem um plano de salvação desde a fundação da sua presciência. Deus já sabia que o homem ia falhar. Aí a salvação veio para quem? Os judeus. Mas os judeus rejeitaram o seu Messias. E é triste ver tanto judeu aí hoje. Você falar de Jesus, ele pensa, se você for lá em Israel, você citar o nome de Jesus lá, tem uns que vão escarrar, vão cuspir. Olha aí, que situação que está o povo judeu. A salvação veio para eles. Só que abriu a porta, já tinha na sua presença, Deus já sabia que os gentios iam se converter, muitos gentios iam se converter. Então, primeiro a salvação veio para eles. E agora a salvação escancarou para todas as nações, povos, línguas, para todas as pessoas. E Deus usou muitos profetas, usou os apóstolos, para trazer essa mensagem de salvação para todo aquele que nele crê. Você pode ver que já havia uma profecia antes de Moisés a Abraão. Através de ti serão benditas todas as famílias da terra, através da tua descendência. O que Deus estava falando? Que através da descendência que havia o Messias, todas as famílias da terra. Mas qual? Todas as famílias que se converter a Cristo. Hoje todas as famílias estão abençoadas? Estão abençoadas? Não. Por quê? Muitos não querem Jesus. Muitos não querem Cristo. E quando nós não queremos Cristo, nós só traz destruição. Nós só traz ruína. Um crente que não ora, que não busca, que vira as costas para Deus, ele está abandonando, irmão. Ele está vivendo a seu próprio desejo. Um crente que está caminhando com Deus, ele está caminhando, na verdade, sem Deus. Por quê? Por causa que ele não ora, ele não busca, ele não pede direção para Deus. Ele está fazendo do seu jeito. E se nós andar do nosso jeito, nós vamos perecer. Então a importância, irmão, de nós valorizar que tão grande salvação que chegou para nós, através dos ministérios dos profetas, através dos homens de Deus. Hoje, que eu e você venha a ser uma voz profética, não um crente calado, que não prega para ninguém, não evangeliza ninguém, não fala de Jesus para nenhum vizinho, e assim vai. Acho que eu e você venha a ser um porta-voz, vamos lá. Nesse sentido, o apóstolo Paulo afirma que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Assim, do Antigo Testamento, hoje nenhum profeta pode falar, vamos acrescentar algo novo à Bíblia. Ninguém, irmão, pode acrescentar, porque está cerrado, o canon fechado, o cano está fechado, ou seja, as escrituras foi fechado. Ninguém, olha, eu sou profeta, vamos mudar a Bíblia, ou vamos colocar uma coisa, acrescentar algo, não pode. Então já está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Nós devemos entender esse mistério, ninguém mais. Hoje ninguém pode se levantar e falar, olha, eu vim com a nova revelação, porque Paulo alertou sobre isso. Isso é uma maldição se alguém tentar. Até mesmo um anjo. Mas nós estamos vivendo um tempo difícil aí. Um tempo, a cada dia mais, estão querendo dar descrédito, desvalorizar as escrituras. Cada vez mais nós vamos ver isso aí. E da onde que vem muitas das vezes? De crentes. Crentes, porque crentes que não cumprem a Bíblia, eles vão se colocar contra a palavra. E ímpios também, perversos, vão se levantar contra as escrituras. E nós devemos defender ela de Gênesis a Apocalipse, como está escrito em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada, irmão, toda ela, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos direcionar, para trazer vida para nós. Então nós devemos sempre buscar nas escrituras. Sabe por que muito crente perece hoje? Porque eles vão buscar onde? Aonde que eles vão buscar? Eles se esquecem da Bíblia. Se a Bíblia falou sim, é sim. Se a Bíblia falou não, é não. Um ímpio às vezes não acreditar na Bíblia é uma coisa. Aí no crente, pastor, tem coisas que eu não entendo. Mas o crente entende por fé. Tem coisas que não é Deus, nós não vai entender mesmo não. Mas é por fé. O crente aceita muitas coisas da Bíblia por fé. O justo viverá pela fé, irmão. Mas eu não entendo. Você não vai entender tudo, porque não é Deus. Irmão, cada vez que eu leio as escrituras, eu vejo que eu não sei nada. Eu sei muito pouco de nada. Muito pouquinho de nada, um pouquinho de nada. E às vezes eu vejo um camarada falando assim,
O João Ferreira de Almeida está errado. O João Ferreira de Almeida, eu fico pensando, eu falo, meu Deus. Aí a pergunta, se eu tivesse com essa pessoa, eu falar, em quantas línguas você traduziu a Bíblia, irmão? Quantos? Fala aí para mim. Quantos países você traduziu a Bíblia para a língua lá? Do original para a língua materna deles? Fala para mim, quantas Bíblias você já traduziu em quantos países? Nenhuma. Aí você quer falar de João Ferreira de Almeida? Fez um trabalho excelente. Um jovem pastor, viu, irmão? 16 anos, pastor. 16 anos. Aí essa entrega. Se converteu de verdade. Quando alguém se converte de verdade, ele vem para fazer história, irmão. Ele vem para deixar um legado. A pessoa fala, nossa, passou um povo aqui que fez uma obra linda. E os frutos, a eternidade vai revelar. Por quê? Porque fizeram a obra, irmão. Você vê quem se entrega a Cristo, se entregava corpo, alma e espírito. Hoje as pessoas, não sabem se quer servir a Deus ou não. Irmão, do jeito que você valoriza as coisas de Deus, é sinal, é o que você está falando, se você ama a Deus mesmo ou não. Se não, as coisas espirituais não tem prazer, é sinal que você não está amando a Deus. Se eu e você não valorizam as coisas espirituais, é sinal que nós estamos deixando a Bíblia, as coisas de Deus para lá. Aí de escanteio. Agora vai com qualquer coisa da carne, a pessoa dá risada, a pessoa se alegra. Mas agora com a Bíblia, irmão, que é para nós ter alegria, nós ter prazer. Olha o que o salmista diz: o meu maior prazer, o Senhor é minha porção, o Senhor é o meu maior prazer. Homens que falaram desta forma, com a autoridade, porque eles sabiam que sem Deus não era nada. Nós devemos ter isso em mente. Vamos lá. Então, as escrituras foram encerradas através do ministério dos profetas e dos apóstolos. Assim foram completadas as escrituras. Vamos lá. Desde então, o ofício de profeta permanece. Não para acrescentar a perfeita revelação da escritura, Mas para edificar o corpo de Cristo, mediante o inspirado e inspirador dom de um ministério que interpreta e aplica as escrituras como nova luz. Olha que interessante, irmão. Mas a escritura, ela é perfeita. Ela é perfeita. A palavra do Senhor, irmão, ela é mais pura e mais refinada do que o ouro. E nós devemos entender sempre isso. As escrituras é perfeita. Pastor, eu estou tendo dificuldade no meu casamento. A Bíblia, irmão, recorre a quem? A Bíblia. Pastor, eu estou tendo dificuldade com a minha esposa, ela não ora, não lê Bíblia, faz nada. A Bíblia, meu irmão, vamos ler aqui a Bíblia. Eu estou tendo dificuldade com meu esposo é carnal, meu esposo não quer nada com Deus, ele só vive nas coisas da carne. A Bíblia tem resposta, irmão. O filho está dando trabalho, tem resposta para os filhos. Eu estou tendo um momento de tribulação, a Bíblia tem resposta, irmão. Coisa boa, a Bíblia tem tudo que o homem precisa. Eu estou tendo uma dificuldade espiritual, a Bíblia fala, revestir de toda a armadura de Deus. Então olha que interessante, os ministérios proféticos hoje não é para acrescentar mais nada às escrituras, é simplesmente para entregar ela no poder de Deus. Subir o púlpito para pregar, irmão, jejum e oração, a palavra vai fazer um efeito muito grande no coração de alguém. Às vezes a pessoa nem percebe, mas está mudando ela. Ela mesma, a pessoa que às vezes nada acontece, a palavra vai mudar. Por quê? Porque está entendendo. Agora, se nós subir um púlpito vazio, ela vai falar, a palavra tem um poder grande, mesmo vazio, ainda se pregar do jeito que é a Bíblia, a palavra ainda faz, porque a palavra é santa. Mas, pois a palavra entregue na unção, ela quebra o coração de pedra. Por isso nós devemos ter isso em mente. Vamos lá. Com nova luz. Vida e poder a cada geração e a cada operação. do Espírito Santo, Toda profecia deve ser. conferida com definitivo. Tá vendo? Toda profecia deve ser passada pelo crivo das escrituras. Toda, irmão, todas. Estão falando que isso. Espera aí, vamos ver o que a Bíblia diz. Irmão, você sabia que manejar bem
manejar bem a palavra. A Bíblia vai falar que Deus, através de Paulo, falou para Timóteo: maneje bem a palavra da verdade, para que não venha se envergonhar, ter que se envergonhar. Quando fala manejar bem, né? Fica abrindo a Bíblia assim, ó. Irmão, que acha que é isso aqui, ó. Pastor, eu acho rápido, Mateus. Eu acho rápido, Lucas. É você interpretar o texto corretamente e aplicar ele corretamente. Quantas pessoas manejam a Bíblia assim, mas não sabem explicar o texto que realmente quer dizer? O que isso quer falar? Isso que é manejar bem a palavra. É explicar o texto. Olha, eu explico o texto, o que quer dizer? Por interpretações equivocadas, a pessoa sai envergonhada. Quer ver uma interpretação equivocada? A pessoa pegar Romanos capítulo 1 e fala assim: até as mulheres tocaram o seu uso natural. Aí pegaram esse texto aí, interpretaram. O texto está falando do lesbianismo e do homossexualismo. Pegaram e interpretaram na relação do casal, na hora da relação sexual do casal. Então, de uma forma equivocada. Quantos textos na Bíblia as pessoas interpretam errado? Então, manejar bem é interpretar corretamente a palavra e aplicar ela corretamente. É isso que é manejar bem. Maneja a palavra bem. Não é? Olha, pastor, eu estou aqui. Quantas pessoas manejam de uma forma errada e cometem um equívoco muito grave nas vezes? Acaba aplicando ao seu bel prazer. E nem tem vários textos que as pessoas usaram de uma forma errada. Por isso nós devemos saber manejar bem. Então, profeta, hoje, a pessoa batiza hoje, a pessoa recebe o Espírito Santo, aí sai falando para todo mundo, novo convertido: eu sou profeta, sou profeta. E isso vai cair no quê? Vai banalizando o que significa profeta. Profeta era trazer a mensagem de Deus, o porta-voz de Deus, irmão. Aí vão falando aí um monte de coisas erradas e falando que são porta-voz de Deus. Então, interpretar a Bíblia corretamente que nós devemos fazer. Vamos ver, Então ela tem que passar pela Bíblia. Irmão, um pouquinho de hermenêutica, exegese faz toda a diferença na interpretação da Bíblia. O que é o hermenêutico? Uma das regras da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Contexto, o que é um contexto? Às vezes é um livro todo. Pra você entender, você tem que ler o livro. Às vezes é um versículo que vai vir o próximo versículo. É o contexto que nós vamos interpretar, o que realmente está falando. Contexto histórico. O que significava no contexto histórico isso? Aí vai lá, aí você vai interpretar corretamente. Aí se não saber uma hermenêutica, uma exegese, que é eu tirar do texto que realmente o texto está, mas a exegese é eu colocar minhas ideias. Vamos lá, o que o texto está falando aqui? O que o texto está falando? Já vi gente falar, e na hora que falou, Jesus tocou no esquife. Gente falar, pregador, falou: sabe, irmão, Deus me deu a revelação o que é o esquife. Olha o perigo de você não estudar. Deus me deu a revelação o que é o esquife. Era quando tocava uma flauta. Aí, sabe, Jesus tocou a flauta, que nada a ver. Está vendo a interpretação equivocada, errada? É o caixão. Então a pessoa, por não estudar, acaba interpretando tudo, ou vão banalizando. Existe profeta hoje? Existe, irmão. Aí, se depender da banalização e da interpretação errada, as pessoas vão fazendo uma bagunça. É complicado. Vamos lá. Glória a Deus. A palavra de Deus sempre será o meio, o equilíbrio, o manual, verdades proféticas dos dias de hoje. Dos dias de hoje. Então, as escrituras, peraí, o que a Bíblia está falando disso? O que isso tem a ver com as escrituras? O que esses ensinamentos, o que essas profecias têm a ver com a Bíblia? Irmão, recente agora estava um monte de gente profetizando com um rapaz que caiu no escândalo de colocar, expor foto de jovens e tal.
Tinha um monte de crente profetizando que Deus era o ano da vitória dele, que era o ano das bênçãos, e agora ele está preso. E aí, como é que fica isso daí? Como é que fica isso? Se é uma igreja séria, peraí, minha jovenzinha, você profetizou, esse cara nem é crente. Primeira coisa que a profecia vai fazer, conforme nós aprendeu aqui, conforme a Bíblia, é o quê? Você é crente? Não. Profecia é salvação para você. Se arrependa. A mensagem, imagina, Deus está preocupado em te prosperar ou salvar sua alma. O cara não serve a Deus, a profecia veio para ele, Deus vai te prosperar mais ainda. Deus vai fazer. Não, irmão. A profecia, muitas das vezes, vai ser que nem a de João Batista. Larga dessa daí que não é tua, viu? Ô Herodes, essa não é tua. O cara se converter. A verdade vos libertará, não é a mentira. Então, um punhado de profecia. Olha, Deus vai te exaltar. Deus é por isso. E quem estava falando? Os profetas da mídia aí, famosos. Profetas mirim, não sei o quê, profetizando. E o que aconteceu? Veio aí à tona. E nessa hora, né, o que tem que fazer? Sabe que Jesus mandou um homem de Deus fazer? Que Deus mandou um homem de Deus, que era Natã. Volta lá que eu não te mandei falar nada. Por que hoje está roda aí um monte de gente falando? Sabe por quê, irmão? Sabe por que está assim? Porque é bíblico também. Nos últimos tempos ia se multiplicar um monte de falsos profetas. Um monte. E vai se multiplicar cada vez? Porque Jesus está vindo, irmão. Jesus está voltando. E não vai ter, cada vez mais não vai ver isso. O crente esperto vai crescendo na palavra e vai falando, eu vou vigiar, eu vou ficar atento. Mas não, muitos vão aí por essas ondas, pelos ventos de doutrina, que leva um monte de gente à perdição. Está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que se levantarão falsos profetas. A Bíblia diz que se levantarão muitos falsos profetas e vão fazer sinais. Mas quando Deus mandou lá o profeta Natã, ele voltou porque era obediente. Por amizade ele quis agradar alguém. Eu vou agradar porque se eu falar isso, porque ele é Davi, né? Volta lá. Hoje Deus, mas todo mundo que fala assim, diz o Senhor, vão ser cobrados. Todo mundo que está falando assim, diz o Senhor, sem Deus está falando, Deus vai cobrar dessas pessoas. Ou sonhos, visões, tudo tem que passar por onde? Pelas Escritura. Vamos lá. A palavra de Deus sempre será o meio equilíbrio. O manual para testar os dias de hoje. Nesse sentido, devemos imitar os bereanos. Vamos lá, Atos 17, 11. Hoje está uma inversão de valores. Se um servo de Deus prega a Bíblia do jeito que ela é, mas com temor, o povo muitas das vezes vai falar, esse irmão aí. Aí se ele entrega a chave, entrega um monte de coisa aí, irmão, ele vai estar nos congressos da vida aí, vai estar nas festividades, sendo convidado. Por quê? Porque ele prega o que o povo quer ouvir. Mas onde tem homens e mulheres de Deus, fala, barganhar jamais com a palavra. Fala, vamos continuar com a pregação da palavra. Amém? Vamos lá, os bereanos. Hoje, Deus está à procura de bereanos. Peraí, vamos ver se isso está de acordo com as escrituras. Lê aí, nosso irmão antes. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Tá vendo, irmão? Você acha que Paulo ficou? Irmão, eu sempre falei para os irmãos aqui, irmão, você pode chegar no homem de Deus e perguntar, pastor, à luz da Bíblia, o que é isso? Ele vai ficar feliz que você está estudando. Você não vai como pode falar. Viu que eles caras, Paulo, eles examinaram cada dia e foram lá conversando. Foi com a ignorância. Ninguém vai conversar com a pessoa e fala que está sendo bereano. Ele vai que nem um lobo, nem um bode. Você vai com respeito, irmão. Ô homem de Deus, mulher de Deus. O que é isso daqui à luz da Bíblia? O que quer dizer isso?
Então, desta forma, isso, Paulo, ele ficou feliz, porque viu que os irmãos estavam como? Os irmãos estavam à luz da Bíblia, conferindo para ver se cada dia se estava de acordo com a Bíblia. Hoje imagina, quantas igrejas aí iam fechar hoje se os irmãos trouxessem para a Bíblia? Quantas igrejas? Mas não tem nada a ver. Isso daqui é judaizante. Para que trazer? Para que o pastor está vestido de sacerdote? Para que o pastor está vestido com essa túnica? Para que isso? Então, muitos lugares aí, pessoas trazem. Nós é cristão, judeu não tem nada a ver com o cristianismo, né, irmão? Nós é cristão. Então, nós oramos pelos judeus, nós oramos pelas nações, mas nós somos cristãos. E o cristão tem que fazer o quê? Você pode estudar a Bíblia, que a grande parte da Bíblia é escrita em hebraico. A maior parte da Bíblia, você tem que estudar línguas originais, se puder, você estuda. Mas, do jeito que está aqui, irmão, estudar a Bíblia, o importante é estudar. Agora, você não pode, você tem que saber interpretar a Bíblia. Você não fazer uma doutrina ao seu bel prazer. Olha, eu quero isso. Não, mas por que muita gente vai seguindo, não confere nada, vão de acordo com o que querem? Por quê? Porque as pessoas vão ser rebeldes, irmão. Nos últimos tempos, as pessoas vão ser rebeldes. Elas não querem Bíblia. Elas não querem Jesus. Elas vão querer o quê? Elas vão querer aquilo que massageia o ego. Que nem hoje em dia, se você falar para um rapaz, rapaz, deixa eu falar uma coisa para você, não pode separar não, irmão. Não, mas por quê? A minha mulher não está me precisando. Vou separar. Ele vai lá e separa. Mas por quê? Por causa que eu não gosto mais dela. Aí eles vão lá, na igreja ali, a igreja ali fala que pode. Mas e a Bíblia? E a Bíblia fala o quê? O que as escrituras falam? Tá vendo, irmão? O propósito, tudo. Tem profeta hoje? Tem. Tem ministério profético? Tem. Mas tem que passar pelo crivo, jamais para acrescentar nada à Bíblia. Vamos ver. Diferença entre o ministério profético e o dom de profecia. A diferença. Convém destacar que o ministério profético do Novo Testamento difere do dom de profecia, pois todos, podem possuir. segura um pouco, qualquer crente aqui, Deus pode amanhã te batizar com o Espírito Santo e te entregar o dom de profecia. Mas é por mérito, pastor? Não, você está jejuando, orando, obedecendo. Deus achou graça que te entregar. Deus, qualquer crente aqui. Mas não pode confundir. Tem lugar por aí e faz fila. Profeta vai falar, profeta vai fazer isso. Aí vão confundindo. Os dons é para edificar a igreja. E não é para a pessoa se vangloriar daqui. Deus me usou pela graça. Deus me usou pela misericórdia. É ter essa visão. Sempre com essa visão. Deus usa pela misericórdia e a graça. Nós devemos louvar a Deus. Que Deus dá os dons para edificar. E também os ministeriais para edificação dos santos crescer. Imagina, irmão, que ninguém sabe dar uma escola dominical aqui. Como é que nós ia crescer? Ninguém aqui sabe dar um ensinamento. Como é que a igreja vai crescer? Por isso que o objetivo da igreja é esse. É esse, ó. Deus vai dando homens e mulheres para a igreja. E vai ser usado conforme a sabedoria que Deus dá para cada um. Vamos lá. Pois estes todos podem possuir, mas dom ministerial de profeta é fruto Uma chamada específica. uma chamada. Vou usar um exemplo aqui. A chamada específica, mano, não é? Nem todo mundo pode ser usado num dom de profecia, sim ou não? Sim ou não? Conforme foi falado. Mas a chamada específica, esse irmão vai se destacar, irmão. Ele vai ser diferente em tudo. Tudo. Enquanto uns lá, ele está se destacando. Ele está se dedicando. E ele vai ser revestido de graça para suportar o que os outros não suportam. Ele vai ser revestido de poder de Deus. Ele vai ser preparado para estar onde muitos não vão chegar. Lembra quando o Paulo foi para fazer missões? A primeira chamada que o homem colocou, Deus falou, vai lá que esse é um vaso escolhido, coloca a mão dele lá. Quando ele fez isso aí, falou, ele vai pregar diante de reis, de doutores, Paulo tinha uma chamada específica. Esse homem vai viajar
vai fazer a obra. É diferente do irmão. Tem irmãos que vai ter uma chamada, mas não vai ter uma chamada específica. Por isso nós devemos separar isso. Dom de profecia e dom ministerial e profeta. Vamos ver. Ó. Como, por exemplo, podemos verificar em Atos 21, versículo 8 ao 11. Vamos ver lá. Atos 21, versículo 8 ao 11. Lê aí. Lê, Rita. E no dia seguinte, particularmente Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Então, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Até uma pastora. Do 8 ao 11. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia o profeta, com nome Agabo. Este, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o nome de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Amém? Agabo era um profeta. Agabo era um profeta. Vamos continuar aqui que eu vou explicar aí. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Ou melhor, que tinha dom de profecia. Mas Agabo era, Um profeta. isto é, tinha um ministério profético. Diferença de profecia para um ministério profético. Há uma diferença, irmão. Profecia, como foi falado, qualquer irmão pode ser amanhã usado. Mas também qualquer um assim, pastor? Não tem que também estar orar, pedir para Deus, estar ali buscando. Aí Deus não vai também dar esse dom de profecia para qualquer um, irmão. Se o irmão se entregar, amanhã pode estar sendo usado. Mas, às vezes as pessoas fazem uma confusão muito grande nisso. Profecia é uma coisa, mas a profecia, aquela pessoa que está entregando pode, às vezes, se emocionar, entregar da carne, entregar da sua própria vontade e falar que é Deus. Eu já vi uma vez um servo de Deus sendo usado, ele estava sendo usado por Deus, para falar algo que só aquela mulher sabia, o íntimo. Só que depois ele entregou, falou, ele se emocionou. Aí ele acrescentou algo que Deus não mandou. Aí ele começou a falar da carne. Então esse é o perigo. Esse é o perigo. A profecia, irmão, ela é falível, ela pode falhar. Agora a profecia maior não, por isso tem que passar pelo crivo das escrituras. Mas olha a diferença. As filhas de Filipe, elas profetizavam. É diferente de Agabo, que tinha um dom ministerial de profeta. Vamos ver mais. As manifestações proféticas do dom de profecia diferem das Manifestações do profeta do Novo Testamento. Ambos são dons, só que um é ministerial e o outro espiritual. Às vezes as pessoas fazem uma bagunça por causa disso. As pessoas não sabem discernir. Que nem assim, muitas pessoas às vezes foram batizadas do Espírito Santo, falam em línguas, aí começa a falar que é profeta. Sou profeta, sou profeta, sou profeta, sou profeta. E é complicado. A Bíblia não ensina isso. Fala dom de ministerial, de profeta, e dom de profecia. Profecia é um dom. Os dois são dons, só que um é ministerial e o outro é de profecia. Conforme nós vamos aprender aqui, que a profecia, irmão, ela vem, o irmão entrega, mas ele não tem aquela chamada para estar ministerial, pregando, falando, conforme um pastor vai ensinar, mas ele acha que ele é profeta, porque ele já vi muito disso daí. No começo, uns tempos atrás, eu via uma irmã que ela
ela entrava nos lugares aí e saía falando que ela era profeta. Eu sou profeta, porque ela profetizou, ela entregou uma profecia e ela saía falando. Ela tinha recebido, na verdade, o dom de profecia, que não tem nada a ver com o ministerial. Vamos ver. Ó a diferença aqui, vamos acompanhar. Profeta do Novo Testamento. Barnabé, etc. Que nós lemos já Atos 13, 1. Agabo, Atos 11, 27 e 18 também. O verso 27 fala de profetas que foi também Atos 21, 10 ao 11. Nós já leu. Judas e também são chamados profetas também. Segundo o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 18, o profeta está em segundo. Onde estão eles? Onde estão eles? Onde se encaixa o ministério profético na igreja hoje? Onde que estão? Conforme nós já aprendeu, mas vamos lá. Certamente, em grande parte, na exposição da palavra de Deus. Como é que o irmão está? Ele não é um irmão que, pastor, eu tive uma oportunidade de pregar, sou um profeta. Não é isso, irmão. É um irmão que ele tem amor à palavra de Deus. Ele vai trazer essa mensagem, ele estuda ela, entrega ela no poder de Deus. E às vezes Deus vai usar uma palavra profética e vai falar o profundo, sem a pessoa nem mesmo sabe que está sendo usado o profundo para falar aquela coisa. Às vezes a pessoa vai ser usada tão profundo que a pessoa vem, você vê que tem pessoas que se convertem e falam, aquele pregador falou toda a minha vida. Eu pensei que meu parente que falou minha vida para ele, mas não foi. Foi entregar a mensagem no poder do Espírito Santo. Então esse é um camarada que estuda mesmo, está se empenhando, irmão. Ele fica horas com a Bíblia estudando. E ele vai entregar a mensagem. Não é que a pessoa hoje eu vou pregar, né, irmão? Aí nem pega na Bíblia. Aí vem num relaxo só, sabe? Aí, olha, eu sou profeta. Aprende 2 palavras de efeito. Vê algum pregador da mídia aí. Aí aprende 2 palavras de efeito, aprende uma oratória, aí eu sou profeta, irmão. Não é isso, irmão. Ministério de profeta, ministerialmente falando, biblicamente falando, é a pessoa que entrega a mensagem, uma pessoa que estuda, que se entrega, sabe, que está ali, Deus, me dá iluminação, que já está revelado. Mas ele vai trazer, as pérolas, vai se aprofundar, para trazer uma mensagem para a glória de Deus. Está estudando, não é uma pessoa de qualquer jeito. Vamos lá. Certamente grande parte da exposição da palavra de Deus. O profeta não é aquele que necessariamente recebe momentânea, sabe? Aqui, não sei se uma grande parte aí, numa igreja aí, as pessoas falam que não precisa ler a Bíblia. Tem que pegar aqui, Isso é relaxo, isso chama relaxo, isso chama preguiça, isso chama relaxo, você querer pregar uma mensagem se você não estuda. Por isso que todos que pregam, não é assim, irmão, dá um tempo por irmão, se prepara, não, irmão, você tem que estar todo dia se preparando. Coisa triste, irmão, é receber uma oportunidade, e Deus está te dando, e você não valoriza aquilo, ou você não está preparado para ela. Coisa triste é uma porta se abrir que Deus está abrindo e você falar, não estou preparado. Por quê? Porque você não está estudando. E nós devemos estudar. Então não é assim não, irmão, ficar abrindo a Bíblia aleatoriamente, olha, agora eu vou pregar sobre isso. Eu li um pouquinho, vamos lá, ele pegou na Bíblia, não leu nem 10 minutos. Hoje eu vim trazer a mensagem. Quantas das vezes eu vi gente, irmão, pregadores, obreiros, eles ficavam aqui em cima do púlpito assim, Eles não liam em casa, não mediam. Ele ficava na hora do culto, que aqui, vou ficar lendo aqui e tal. Sabe? Não estou falando da pessoa que está dando uma folhada a mais, que já estudou. Eu estou falando de pessoas que, às vezes, aqui na hora, meu Deus, aí eu vou pregar. Teve uma vez um presbítero na igreja que eu congreguei, que ele toda vez ele era um relaxado, ele não pegava na Bíblia. Aí toda vez ele ficava lendo em voz alta. O culto acontecendo, ele lendo. Você relaxa, irmão. Isso é uma pessoa que
não está levando a sério a fé. Deve estudar, deve se dedicar, deve valorizar, porque se a oportunidade aparecer, eu estou preparado para ela. Por isso o salmista disse: preparado está meu coração, irmão. Eu tenho que estar preparado. A oportunidade veio e eu não estava. Aí eu assumi o púlpito. Meu Deus, Jesus, eu não estou lendo, não estou orando, não estou fazendo nada. Aí eu vou pregar num congresso, deixei para cima da hora ainda. Isso é trazer veneno para o povo. Isso é trazer o quê? Eu estar brincando com o que Deus falou para mim fazer. Então nós não devemos ser assim. Então não é isso não, irmão. Muita gente confunde ser um profeta hoje. Mas também aquele que recebe enquanto está fazendo o quê? Meditando. Deus vai te dando a inspiração para você pregar. Deus vai te falando ao seu coração. Deus vai abrindo a sua mente. Olha, Senhor, que palavra. Irmão, para Deus abrir a nossa mente, nós temos que orar para Deus dar a iluminação. Eu nem orei, vamos lá, eu nem orei, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou ler aqui. Eu tenho que orar, Senhor, me dá iluminação. Senhor, eu preciso ter a iluminação do texto que eu vou pregar aqui. E já vim para o culto preparado. Até para dar uma saudação que for. Já tem que vir preparado, irmão. Se hoje eu tiver uma oportunidade, eu marquei 3 coisas que o crente não deve fazer. Está aqui, 3 versículos. Eu marquei aqui o que eu devo fazer para não esfriar a minha vida espiritual. 3 coisas que o crente deve fazer. E está lá, irmão. Coisa boa. O crente já vem preparado. Vamos lá. Mas também aquele que recebe enquanto medita. Estuda a palavra e posteriormente entrega na unção do Espírito. Tá, irmão? O pregador vem para o público e fala assim, está falando com os irmãos, mas senhor, irmãos, shalom, paz, tá? Aí fala, tem uma palavra de Deus hoje aqui para nós. Porque ele estudou, se dedicou, e está ali. Eu tenho uma mensagem de Deus. Não, sabe, eu cumpro, irmão. Irmãos, não vão me desculpar? Começa a fazer isso daí. Irmãos, me desculpa, não olha muito para mim não, que eu não tenho nada. Vamos ver que papai vai dar aqui. E Deus lá de cima falando, relaxado, preguiçoso. Ainda usa o nome de Deus. Para que Deus, vamos ver que papai vai me dar aqui. E Deus falando, não é assim não, filho. É meditar para entregar ela na E outro, irmãos, às vezes um camarada pode ter até uma boa oratória, ter Bíblia. Mas se ele não ora, não jejua, como disse Lutero, a mensagem, a pregação sem unção endurece o coração. Irmão, por quê? Não jejua, não ora, uma mensagem vazia, nem ele mesmo está crendo no que ele está pregando. Irmão, olha, a fé, mas a fé que eu não tenho. É a fé, meus irmãos, mas eu não tenho fé. Irmão, nós devemos não se desesperar, mas eu estou desesperado. É feio isso, a pessoa pregar uma coisa que ele mesmo não está crendo. Eu tenho uma mensagem de Deus nesta noite aqui. A Bíblia diz assim, irmão, quem fala biblicamente, Deus assina embaixo. Glória a Deus. Deus fala, está falando o que eu mandei mesmo. Aqui, irmão, o assim diz o Senhor é bíblico. Estou pregando a palavra. Aí Deus vai falar, estou com você. Agora, não tem unção, vamos inventar alguma coisa. Como diziam os nossos pastores antigos, eles falavam, acabou a unção, vem a invenção. Vamos inventar algo. A pregação não atrai. Como não, irmão? A pregação não dá. Se ficar pregando isso, o povo não quer isso não. Vamos pregar o quê? O pregador que subir aqui, irmão, pregar com fidelidade à Bíblia, estudou, se dedicou, Deus vai ser com ele. Eu falo, eu sou com você que está pregando, que eu mando a Bíblia. Agora não. É um relaxo, é uma preguiça, é um desânimo para ler a Bíblia, irmão. Quando pega sempre aquela má vontade, sem alegria, aí fica difícil. Então, nós devemos entender isso, entregar as mensagens da unção
na graça. Alguém entrar aqui que nunca ouviu uma mensagem, às vezes um crente que nunca ouviu uma palavra que é pregada simples, mas é bíblica, e sai daqui diferente. Glória a Deus, glória a Deus. Rapaz, eu nunca tinha ouvido sobre isso, sobre o inferno, sobre a justificação, sobre o amor, a graça. Mas a palavra bíblica. Agora, se entregar sem oração e sem jejum, irmão, você mesmo está falando que você não crê. Por isso nós devemos crer. Já falei várias vezes, eu torno a falar aqui. Uma vez nós estávamos num lugar, uns homens de Deus, um monte de homem de Deus, nós estávamos num monte, orando. Aí chegou o pastor presidente e falou assim: o pastor local lá de uma igreja local, você, irmão, ele começou a se lamentar. Eu não creio que Deus está aqui. Como é que alguém está dirigindo a igreja e não crê que Deus está na igreja que ele está dirigindo? O próprio que está dirigindo a igreja, porque Deus colocou um pastor lá. Aí o outro foi exortar ele a vir de falar uma coisa: ô irmão, por isso que está difícil para você não crê. Aí o outro vai e fala, começou a se lamentar também. Então é isso, irmão, se você não tem convicção, se você não vive o evangelho, ali você não acredita na palavra, fica tudo mais difícil. Você deve jejuar e orar e acreditar. Amanhã pertence a Deus, mas eu vou viver hoje. Isso está escrito aqui para cada irmão. Deixa cada dia o seu mal. Cada dia tem o seu mal aí, meu irmão. Hoje você viveu o que hoje? O que você fez hoje? Nem pegou na Bíblia? Peça perdão, irmão, você pecou. Você pecou. Você não estudou, está pecando. E você sabe fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Agora, peça perdão e faça o melhor para Deus. Sabe? Você teve 24 horas, tá? Ele vai se findar, as 24 horas. O que você fez? Valorize as coisas de Deus. Você vai ver, irmão, se você às vezes está, pastor, tem hora que eu venho um desânimo. Sabe por que vem muito desânimo, muito crente? Porque ele não ama a palavra de Deus. E a palavra te dá alegria aonde que você, no pior dia da sua vida, irmão. O pior momento da sua vida, a palavra vai te dar alegria. Até no momento que você está angustiado, é verdade, vai ter angústia, vai ter luta. Mas o que você vai fazer? Olha o que o salmista fazia, vamos lá. Salmo 119, verso 23 e o 24. O segredo é esse. Os momentos mais difíceis da nossa vida, nós devemos buscar o Senhor. Vamos lá. 119, 23 e o 24. Se todo crente pegasse nas Escrituras e lesse a Bíblia, está mais preparado cada dia. Leia, Leonardo. Enquanto os príncipes se caluniavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. O teu servo fazia o quê? Meditava nos teus estatutos. Você fica aí se lamentando. Ai, pastor, irmão, quando você está tão cheio de Deus, você nem vê as perseguições. Você nem vê. Estão perseguindo, né? Estou tão cheio da graça de Deus. Você vai saber se esquivar do mal. Olha o 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. E os meus? Conselheiros. Seus testemunhos são meu? Aí fala a pergunta para mim. Por que um monte de crente perece? Qual que é o prazer dele, você acha? Qual que é o prazer dele? As coisas da carne. Não, às vezes tem pessoas que me entendem errado. Você pode assistir uma série? Pode. Mas e o que você faz com o tempo que você tem? Você pode assistir o crente vai se policiar o que ele assiste, que ele não assiste. Tudo me é lícito? Mas e aí a entrega na Bíblia? Pastor, outro dia eu fiquei o dia inteiro só na série. O dia inteiro. E o dia que você passou o dia inteiro com a Bíblia? Fala para mim, qual foi o dia? Olha o que ele falou aí, irmão. Os meus conselheiros são
seus mandamentos, seus estatutos. É isso. Agora é triste, nós não podemos, irmão. Nós não podemos ficar caindo na mesmice, ou cair na fadigação do dia a dia. Quanto mais eu ocupar minha mente com as coisas do céu, mais eu vou estar preparado quando vir o dia mal. O dia mal vem para todos, sim ou não? Você do nada se acordar e saber que faleceu alguém da sua família. Nada você acordar e saber que aconteceu uma... Meu Deus. E aí, o que você vai fazer? Se não estiver bem com Deus, estou falando que se vir um luto, você vai ficar dando risada. Você vai chorar, você vai sofrer. Mas se você estiver bem com Deus, Ele vai te dar um consolo. Mas se estiver mal, você vai começar a falar, a querer criticar os outros, as pessoas, ou querer falar que é culpa de alguém. Ó, irmão, hoje, se você está mal espiritual, isso é por causa da sua entrega. Aqui existe aquele ditado que diz quando a pessoa é o que come, não é? Tem um programa aí que fala isso. Você é o que você está comendo, não é? Sim ou não? Então, aí a pessoa vai ficando gordona, vai ficando não sei o quê. Aí, esse programa aí a pessoa... Você é o que você anda praticando, meu irmão. Você está morrendo espiritual, é porque você está praticando a carne. Se você não está tendo prazer nas coisas de Deus, tá? É sinal que você não está se programando para que é espiritual. Olha, imagina um monte de gente caluniando. Imagina um monte de gente indo contra a sua vida. O que ele falou? Eu vou meditar. Imagina cercado um monte de gente te acabando, irmão. Eu vou ler as escrituras. Meus conselheiros. Não, abandona. Aí vão ficar desabafando na rede social. Quero acreditar que nenhum dos irmãos que já foram ensinados está fazendo isso. Mas imagina, hoje eu estou triste. Hoje eu estou para baixo. Hoje... Aí começa a entrar um monte de coisa que não é para entrar. Aí vão plantando e vão colher. Aí começa a entrar para o time daqueles que andam querendo falar mal da Bíblia, mal da igreja, mal de não sei quem. Aí vão achando que vão ficar por isso. E nós planta. Mas quer desabafar? Tranca teu quarto e vai orar. A desabafar com o Senhor. Aí eu estou tendo um momento tão difícil. Vai ler a Bíblia, irmão. Faz propósitos. Oh, Senhor, como a tua palavra é pura. Oh, Senhor, tua palavra é mais pura do que o ouro. Senhor, como o teu servo ama a tua palavra. Olha como é que o salmista falava, irmão. Olha, não aparta da tua boca o livro dessa lei. Pega na Bíblia. Todo rei tinha que ter uma cópia da Bíblia. Para quê? Para ler todo dia. Para aprender a temer a Deus. Quando alguém fala, olha, vai acontecer isso. Eu já falei, irmão, na época da pandemia, os irmãos que pegaram a pandemia na igreja, o que tinha de gente sem fé não era brincadeira, porque a maioria não voltou. Já estava onde, os irmãos? Na UTI. Teve igreja com 800 pessoas fecharam, irmão. Um monte de igreja fechou. Mas por que fechou? Porque não fechou assim, irmãos. Os irmãos não voltou mais. Já estavam na UTI. E é tão triste quando você está mal espiritual. Quando você está mal espiritual, você vai... A tendência é você abandonar os caminhos do Senhor. Porque você já vai vendo o defeito em tudo. Você já vai se esquecendo da chamada, da promessa. Você vai se esquecendo dos hinos da harpa. Firme nas promessas do Senhor. Vão se esquecendo. Então é complicado. Então os profetas vinham para quê? Para trazer a mensagem. Hoje os profetas fazem o quê? É isso que eu estou fazendo aqui. Entregar exortações. Entregar a palavra. Entregar coisas que não vai se pôr de pé. Mas... é isso, hoje a pessoa estuda, se dedica, se esforça, mas não é para acrescentar mais nada à Bíblia. Qualquer profeta que aparecer aí falando assim, eu sou profeta, eu vim para reformar, eu vim aqui para ser o grande reformador agora, porque, olha, Deus me levantou e me deu as visões,
que a igreja se corrompeu, a igreja deixou de cumprir a mensagem dele. Não, irmão, Deus sempre tem remanescente. Sempre vai ter remanescente de Deus. Uma vez, o povo de Israel estava com a síndrome e se contaminou até, quase contaminou o profeta Elias. Elias foi para a caverna, ele se lamentou e falou: Deus, tira minha vida, Deus. Não aguento mais, eu não quero morrer na mão da impiedade. Um homem que foi usado para Deus orar e Deus mandar fogo, irmão. Ele correu para a caverna lá. Ele pensou que ele era o último que restou dos profetas. Às vezes, quando aparece alguém assim com a síndrome de Elias, falando: só eu que sou profeta, só eu que sou homem de Deus, só eu. Aí Deus falou: Elias, tem 7.000 Elias, tem 7.000 que não se dobrou e não beijou a Baal. Tem 7.000 homens que eu reservei. Deus sempre tem os seus. E aí, você vai querer ser mais um dos tais, como diz o hino? Ou vai querer ser aquele que Deus fala: isso daí nem posso contar. Não, ainda tem eu aqui, Senhor. Ainda tem eu aqui que prega a tua palavra. Aqui, Senhor, não vou barganhar a tua palavra. Eu não vou vender os teus mandamentos. Eu não vou falsificar para ganhar curtida na rede social, para querer ganhar fama à custa da derrota de alguém. Não, Senhor, não vou falsificar a tua palavra. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Muita gente falsifica a palavra para querer ser famoso. Como disse Billy Graham, o maior sucesso, a maior fama que o crente pode ter é naquele grande dia Deus falar: eu te conheço. Eu te conheço, servo meu. Entra para o gozo do seu Senhor. 2 Coríntios capítulo 2, 17. Muitos estão falsificando a palavra para querer ser aceito aí no meio do povo. O pregador de Deus prega com sabedoria, com amor e com equilíbrio. Irmã Teresa, mas não fica pregando para querer ser famoso ou querer massacrar o povo aí. Ou fazer vídeo, hoje virou moda, fazer um vídeo do lado da pessoa. Olha, tá errado, tipo assim, expondo aquela pessoa. O homem de Deus vai pregar a palavra de Deus. Deus quiser te levantar. E outra, famoso diante de Deus é quem, que nem Paulo. O diabo olhar e falar: conheço quem é Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas quem é você? Sabe, o homem de Deus, ele é conhecido diante do céu e diante dos demônios. Os demônios olham e falam que ele é um servo de Deus mesmo. Amém? Lembra que os demônios falou? Era aí um santo homem. Paulo era mesmo. Vamos lá. Leia, Gilberto. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falando de Cristo com sinceridade e como de Deus na presença de Deus. Olha que coisa linda, irmão. Quando você estiver pregando, olha que eu estou pregando. Lembre-se que você está diante de Deus, irmão. Agora você está em falsidade, o que acontece? Deus sabe, irmão. De Deus, como de Deus na presença, eu falei, camarada estuda a palavra de Deus. Camarada se dedica, se esforça. Quando ele estiver pregando, ele sabe que vai ser uma mensagem de Deus. Mas por quê? Porque ele vai pregar a Bíblia. E por quê? Porque ele se esforçou. E por quê? Porque ele está trazendo a mensagem para a glória, não com falsidade, falsificando. Não é ver tanta falsificação. É que nem eu falei agora, recente, que estava profetizando aí para um camarada que foi preso aí, que estava expondo as crianças aí, menina jovem e tal. Aí, as profecias dos que estavam, levava na festa dele. Os pregadores iam lá e falavam assim: Deus vai te exaltar. E ele começava a chorar. Deus vai te... Olha as mensagens. Isso é bíblico também. Lembra que os profetas ficaram diante de Acabe? O que os profetas ficaram falando? Vai que Deus é contigo. Vai que Deus é na sua vida. Vai que Deus vai te dar vitória. Vai. Só mensagem assim. Aí o Josafá olhou e falou: olha, que coisa estranha. Tem nenhum profeta de Deus aí não?
Não tem nenhum. Tem outro profeta aí, não? Tem um. Só que toda vez ele fala o contrário. Toda vez ele traz uma mensagem contrária. Aí o que acontece? Pô, traz ele lá para ouvir. Chegou lá, ele chegou trazendo a ironia. Eu vejo Israel, isso, Deus é contigo, Deus é sua vida. Veio falando assim, né? Parafraseando, ele falou isso, ó, Deus é na sua vida, Deus está contigo e tal. Aí ele falou, ó, tá vendo? Fala a verdade. Ele falou, ó, eu vejo Israel andando como ovelha que não tem pastor. Não falou isso, tá vendo? Ó a profecia, só profetiza o contrário. Aí, tá vendo? Aí já recebeu um soco, irmão. Olha o que os homens de Deus recebem. Um soco. Olha para cá aí. Aí, antes disso, foi falado para ele, prega que os outros estão pregando. Prega que o povo está pregando. Falou, viva o Senhor. O Senhor me disser isso, falarei. Deus está à procura de profetas assim, que pregam a palavra, irmão. Que anuncia as Escrituras. E fala de Cristo. Aí, ele tomou um soco. Toma lá, vai pão com água. Tá vendo? Aí, ó, olha o tratamento do homem de Deus. Ô, irmão, eu vi um camarada saindo de um culto e entrando numa limusine. E foram para churrascada. Tem algum problema depois de um culto você ir para uma churrascada? Tem. Mas olha como é que os profetas de hoje, as pessoas estão aí fazendo. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário da palavra. Olha como é que estão. Aí fala, olha, estamos aqui os profetas depois de um culto. Qual que é a mensagem que eles estão pregando lá? Qual que é a mensagem? Irmão, o foco maior da igreja é nós ir para o céu. Cada um aqui tem uma alma. É ir para o céu, irmão. É nós chegar lá. E aqui na terra, enquanto Deus está dando graça, vai lutando, tudo bem. Vai conquistando. Mas nunca pode se esquecer. Um dia nós vamos embora dessa terra. E se nós for embora dessa terra e não tiver em paz com Deus, e aí? Então, o homem de Deus tomou um soco. É o que fazem com homens de Deus. As pessoas valorizam o que é falso. Viu o que o Coríntios está falando? Não são como muitos falsificadores da palavra. Mas não anda falsificando. Um homem de Deus, a mulher de Deus vai pregar a palavra. E o que a Bíblia fala? Ó, não vou vir para pregar aqui. Eu tenho que falar que eu estou pregando a verdade, né? Expondo as pessoas. Não, pregar a palavra. Quantos estão assim, ó? Quantos estão falsificando a palavra? Quem tiver, ou se conserta, vai ter que dar conta diante de Deus. Pronto. Objetivo. Não, sem equilíbrio. Sair pregando aí, sem sabedoria, xingando as pessoas. Tem um outro lado, né? Tem o lado do pregador que está pregando a Bíblia, a verdade. Mas tem um lado que está pregando uma verdade de uma forma errada. Por isso que o crente deve pregar a ortodoxia correta, mas humilde. Não, tem gente que prega a ortodoxia correta, mas de uma forma errada. Ele é arrogante, soberbo. Ele prega até a verdade, mas sem sabedoria. Porque nós pregamos a verdade, mas nós também demonstramos que com sabedoria para convencer pessoas aí, conversar, dialogar. Ó, tem gente que não é da fé, amém, irmão, te respeito. Você não é da fé, te respeito. Mas eu sou contra tudo que você falou aí, que você acredita, perante a Bíblia. A Bíblia diz que é tudo errado isso daí. Superstições, engano. Mas eu te respeito. E onde tem o cristianismo é a liberdade, irmão. Nós temos que louvar a Deus. Eu vi lá no ranking, irmão. Ó, agora, eu fiz um vídeo lá e falei lá, o Brasil é o segundo maior país, é o maior exportador de Bíblia do mundo. Aí deixa eu falar, o Brasil agora é primeiro. Então, segundo a Sociedade Bíblica, é o primeiro hoje que exporta a Bíblia para o mundo inteiro. Vamos dar glória a Deus por isso, irmão? Por isso que o Brasil pode ter o que for, mas o Brasil é abençoado, não é? Ah, mas tem muita violência, tem muita coisa. Mas o Brasil é abençoado. Eu louvo, eu não fico, que nem muita gente fica aí pro lado dos gringos, né? Olha, mas eu louvo a Deus por ser brasileiro. Se não fosse o Brasil, eu nasci num país aí que você, misericórdia, irmão. Um país aí que você vê que o negócio, imagina, você nascer num país onde ninguém quer saber de Deus. Onde você não tem o povo não tem a liberdade. Imagina.
aquele país da Coreia do Norte. Imagina você ser um morador de lá. Você não pode fazer nada, você é controlar tudo. E aí, como é que ficaria? Então nós temos que louvar a Deus por ser brasileiro, por ser crente e pelos missionários que anos atrás vieram aqui. Essa terra que foi manchada com o sangue de homens de Deus, nós temos que louvar a Deus. E agradecer. E hoje o Brasil está exportando para onde que vê os missionários. Hoje o Brasil evangeliza onde que era o berço dos missionários. Onde que era? Onde que era? Onde? Na América, Estados Unidos. Era o berço dos missionários. E hoje está lá com apóstata. A apostasia comeu solto. Tiraram as Bíblias. E cada vez mais piorou. Mas hoje o Brasil está importando. Está mandando missionário para lá. Louvado seja Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Eu e você devemos entender isso. Pastor, hoje tem profeta? Qual que é a diferença do profeta para o dom de profecia? Ministerialmente existem os profetas. Dom, ministério, é uma chamada específica. E a profecia, Deus acha graça, o irmão que ora, o irmão que está buscando ali, qualquer irmão aí, Deus pode derramar a sua glória, a sua graça sobre ele e entregar um dom de profecia. Mas o dom sempre é para edificação. Só que o dom de profecia hoje pode falhar. Hoje alguém pode achar que é Deus falando e não é. Por isso nós devemos passar para onde? Para as com temor, com amor, né? Com sabedoria. Eu falei, às vezes tem irmão que está sendo usado, depois ele se esqueceu que foi até ali que Deus mandou. Aí ele começa a falar coisas que não é para falar. Aí que é o perigo. Porque por cada palavra que nós falar, nós vai ter que dar. Mateus capítulo 12, 34. Glória a Deus. Eduardo, faz favor aqui. Um louvor aqui para mim. Aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Vamos lá, o 34. Leia aí, quem lê? Lê, Thaís, 34. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Tá vendo? Aqui, ó, pastor, eu sento do lado do irmão da igreja, até daqui mesmo, viu, irmão? A boca dele só fala besteira, você vai se contaminar. Dá para saber que alguém fala como é que está o coração da pessoa, sim ou não? Dá para você saber que anda falando. Toda hora só peito para o lado errado. Você está andando com a pessoa porque você quer. Vamos lá, continua. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Tá vendo? Do seu coração, você pode tirar, se você estiver cheio da palavra do Senhor, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que vai sair da minha boca vai ser o que vai edificar, não o que vai destruir. Continua. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Ó, coisa séria, meu. Ó. Meu Deus, assim, para nós ouvir mais e falar menos. Está escrito na Bíblia, lá em Tiago, lá, para nós ter pouco as nossas palavras. Coisa boa é ouvir, irmão. Quem fala demais, cuidado que você pode se dar mal. Lê de novo aí, pelas nossas palavras. Porque por tuas palavras serás justificado, e também por tuas palavras serás condenado. Glória a Deus. Para nós entender, pastor, eu quero ser usado de profecia, do dom ministerial. Que Deus te levantar para a glória dele. Lembre-se, faça tudo com temor. Que um dia você vai prestar conta de cada palavra. Até para ser mestre. E nas redes sociais está cheio de mestre. Está cheio de ensinador. Porque eles vão ter que prestar conta, meu irmão. Ó, às vezes o irmão fala uma coisa para querer agradar. É até uma verdade, só que falta ele cumprimentar.
Provérbios 28:3 diz: aquele que confessa alcança a misericórdia. Não completou. Confessa e deixa, alcança, abandonou aqui. Aí eles falam para agradar. Não, a Bíblia diz: se confessar, aquele confessa e será alcança a misericórdia. Fala sem completar o versículo. Aí automaticamente ele está ocultando o que o versículo diz. O versículo não fala isso. Aquele confessa, Bíblia fala, aquele confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que confessa. Mas quem não confessa e não deixa, não adianta de nada. Ele continuou. Então ele vai trazer. Aí eu vou para agradar na rede social. Olha, irmão, é isso e tal. Não, irmão, tem que pregar a palavra do jeito que ela é. Sabedoria, com graça, mas saber que aquilo vai trazer juízo. Ou eu vou ser absolvido. Por isso, em cada palavra em rede social, ou quando você estiver falando, fale com temor de Deus. Não faça como muitos estão fazendo aí, não. Usando as redes sociais para dar escândalo. Eles vão ter que prestar conta. Às vezes coloca dois crentes do lado, dois crentes se pegando, irmão. Pegando, você é um safado, você que é safado, você que não sei o quê. Irmão, isso vai edificar quem? Quem? A UIP está lá fazendo isso, tão pior do que eu, irmão. É uma briga terrível. Agora não. Pessoas que com sabedoria falam da palavra, é coisa linda, amém? Glória a Deus. Passa salvo aí, irmão, em nome de Jesus, quanto o louvor vai passar. Em nome de Jesus Cristo. Deus é bom e eterno é a sua misericórdia. Aí no próxima aula, nós vamos aprender sobre o evangelista. Só, pastor, eu acho que eu tenho uma chamada evangelística. Vai ver. Quem tem a chamada evangelística, ele vai fazer a obra. Todo mundo aqui é chamado para fazer a obra. Mas existem chamadas que o evangelista vai, sair para ganhar almas. Ele não fica feliz enquanto ele, Senhor, eu quero trazer mais uma, quero mais uma, Senhor. Porque ele sabe que Deus chamou ele para isso. E antes de receber qualquer unção assim, olha, o ministerial de evangelista, ele é consagrado, ele já vai se destacando antes de ser chamado à frente. Ele já se destaca, amém? Glória a Deus. Pode ir, São Paulo. Deus abençoe. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu.